título dessa mensagem nessa noite é Até onde tua fé pode te levar. Até onde tua fé pode levar você. E eu vou falar um pouco sobre fé. Uma vez conversando com um pastor, tivemos até assim, umas contrariedades, né, em relação a algumas questões bíblicas. Não vou entrar nos detalhes. Obrigado, meu irmão. Mas ele dizia assim, para concluir: cada um caminha na fé que tem. Aí com essa palavra eu falei, beleza, encerrei a minha discussão, né, quebrou meu argumento. Mas aquela palavra ficou na minha mente: cada um caminha na fé que tem. Bom, Senhor meu Deus, nesse momento, ó Pai, eu quero colocar diante do Teu altar, ó Deus, que não seja a minha boca, a minha voz apenas, mas seja a Tua unção, ó Deus amado, falando ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor conhece o coração de cada um deles, o Senhor conhece os problemas, as dificuldades, as lutas, ó Pai, e que hoje, nessa noite, eles saiam daqui com a resposta do Senhor para as suas vidas, para os seus dilemas, para os seus problemas, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amado. Bom, a nossa vida é como uma estrada, e é uma estrada pela qual você nunca passou antes. Quantos aqui já passaram por uma estrada assim, inédita, que você nunca tinha passado antes? Você vai com todo aquele cuidado, porque você não sabe os buracos que tem, se tem lombada, se tem aonde que vai vir a esquina e tal, né? Mas a nossa vida é como uma estrada desconhecida, e nós não sabemos o que vamos encontrar na próxima esquina. E nessa estrada, então, nós fazemos planos, nós sonhamos com coisas boas, tomamos decisões, realizamos projetos, sorrimos, choramos, enfrentamos desafios, vencemos e perdemos, lutas internas, lutas externas, durante a nossa jornada nessa estrada. Então todas essas coisas nos acontecem perdas de parentes e amigos, perdas no meio dessa estrada, acontecem também ganhos, tá? E tudo pelo que você passa nessa estrada, então vão construindo a sua vida, vão construindo o seu caráter, vão construindo a sua história de vida. E todo mundo aqui com certeza tem uma história de vida, né? Uma com as histórias um pouco mais longas, por causa da minha, e uma com as histórias um pouco mais curtas, por causa de alguns adolescentes, crianças e tal, né? Mas enfim, amados, a nossa fé, ela tem que nos levar a algum lugar. Mas você sabia que não é tudo você ter fé? Eu já ouvi dizer que ter fé é tudo. Não, ter fé não é tudo. Sabe o que falta? Quantos já ouviram essa expressão? Tenha fé na vida. Tenha fé que você vai conseguir. Tenha fé. Mas espera aí, é só isso? A tua fé tem que estar pautada em um alicerce seguro. Senão essa fé vai te enganar. Essa fé vai te matar no meio do caminho. Essa fé vai te fazer errar o caminho. Então, amados, nessa estrada que nós percorremos, nós não sabemos com o que nós vamos nos deparar, mas temos uma expectativa em nosso coração, que coisas boas vão acontecer conosco, até pelo fato de nós sermos evangélicos, somos crentes, e temos aprendido pela palavra que Deus tem o melhor para nós, não é verdade? Deus tem o melhor para nós, mas eu vou dizer uma realidade para você. Eu sei que muitas vezes quando eu estou pregando aqui, né, então, um choque térmico. Para você reconhecer uma bênção, você precisa conhecer a prova antes, porque você não valoriza a bênção que recebeu depois. Se você nunca foi provado, então você não está preparado para receber o prêmio da vitória, porque não teve luta na sua vida. Você só valoriza o troféu, querido, porque lutou. Ninguém valoriza alguma coisa porque recebeu de mão beijada. Tudo aquilo que é de graça, tudo aquilo pelo que você não trabalhou para obter, você não sabe o valor, portanto você não valoriza. E é por isso que muitas vezes a bênção que Deus tem reservada para você, querido, inclui um preço.
Mas aí você pergunta, não, mas o preço já foi pago por Jesus. Aham, é fácil, né? Quantos aqui já sofreram perdas? Quantos aqui já se decepcionaram? Quantos já choraram? Tá aí a prova. Mas você não crê em Deus, você não crê em Jesus? Por que você se desesperou? Mas eu quero falar, amados, sobre 2 tipos de fé. A fé funcional, ou a fé intelectual, e a fé sobrenatural. Quando eu falei que não é tudo o ter fé, entenda, a tua fé, ela só é fé se ela for baseada em algo, se ela tiver uma base para essa fé. Se ela não tiver uma base, é uma crença abstrata, que vai te trair mais cedo ou mais tarde. Mas se a sua fé está pautada na palavra de Deus, você vai dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, eu sei em que base está a minha fé. A minha fé não está baseada em políticos, a minha fé não está baseada num sistema político, a minha fé não está baseada em homens, a minha fé não está baseada em estruturas, a minha fé não está baseada no pastor da igreja. A minha fé, ela está baseada em alguém que um dia morreu e venceu a morte, ressuscitou. Então essa fé, pode aplaudir, que ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Enquanto isso eu tomo água aqui. Aí, amado, ocorre o seguinte: Jesus, em Mateus 22, versículo 29, ele diz assim para os que o conheciam: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus não estava falando para ímpios, não. Jesus estava falando para crentes, da categoria mais próxima de Deus daquela época, que eram os judeus, os fariseus, os escribas. E ele diz mais ainda em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, se você crê em Jesus, amado, Jesus é apenas uma figura abstrata para você, se você não o conhece. Você não tem que crer em Jesus de ter ouvido falar dele. Você crê em Jesus porque ele vive em você, porque você falou com ele, porque você entregou sua vida a ele, porque as Escrituras testificam desse Jesus. E nós sabemos, amados, que as Escrituras, elas não são um livro qualquer, tipo um livro de filosofia. É muito legal, né? Os filósofos, Sócrates, Aristóteles e outros aí que fizeram história. Mas Jesus, os escritos a respeito dele, amado, produzem vida. Os escritos seculares produzem conhecimento, né, pastor Heber? Mas os escritos de Jesus produzem vida, produzem transformação de vida. E é nessa base que a nossa fé tem que estar sustentada. A fé intelectual, em contraste com a fé sobrenatural, ela tem como base então as evidências, a lógica humana, a razão e a conveniência. É conveniente ter fé, é conveniente ser cristão, sabia? Porque a gente vem para a igreja, a gente gosta dos louvores, gosta do pessoal, todo mundo abraça, tal. Então aqui é um ambiente gostoso para se estar, né? Quantos gostam de estar aqui? Oh, glória a Deus, né? É um ambiente gostoso, né? Você vem, você encontra os irmãos, encontra os amigos, tal. Encontra gente bonita, que nem eu assim, estou indo aqui de paletó. Da próxima vez vou vir de gravata. Quero estabelecer aqui um padrão. Aí, ó, pastor. Olha só, fé intelectual, então, essa fé que nos conforta, nos anima, nos faz caminhar na direção dos nossos objetivos. E essa fé, então, ela é uma fé que a maioria de nós tem. Nós estamos aqui hoje movidos por essa fé. A fé intelectual que nos impulsiona a olhar para um futuro glorioso, ela cria expectativas positivas em nós, mas há situações, amados, em que essa fé não é suficiente. A fé intelectual, ela é aquela fé conveniente, funcional,
que a gente tem até um certo momento. Daí o tema da pregação de hoje: até onde a sua fé pode te levar. Com certeza muitos de nós, em algum momento, nós já tropeçamos na incredulidade. A fé funcional, em alguns momentos, não funcionou. Quantos aqui já se desesperaram por alguma coisa, mesmo depois de crente? Meu Deus, vocês são crentes ou não são? Mas vem o desespero, sabe por quê, amado? A nossa fé, muitas vezes, ela vacila entre o sobrenatural e o funcional, o intelectual. Agora, aquela fé intelectual, a fé racional, tá? Ela racionaliza, faz com que eu possa dizer: olha, 2 mais 2 é 4, então, bom, faz sentido, então legal, eu creio que 2 mais 2 é 4. Tá? Então essa é a fé racional, mas a fé sobrenatural, ela tem um outro parâmetro. Você não entende, você apenas a tem e vê o milagre. É a fé que faz os milagres acontecerem. Essa é a fé sobrenatural, é a fé que a ciência não explica. É a fé que transcende a razão. Amém? Mateus capítulo 26, versículo 31, 35. Vou ler um texto que já é bem conhecido de nós, onde a fé intelectual foi denunciada. Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, não o serás para mim. Nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes que me conheces. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E aqui eu te pergunto: eles estavam mentindo ou estavam falando a verdade? Eles estavam sendo sinceros ou eles estavam sendo hipócritas? Pasmem vocês, eles estavam sendo sinceros. Pedro estava sendo sincero, os outros discípulos estavam sendo sinceros, eles não estavam mentindo. Mas observemos então, amado, que a fé de Pedro e dos demais discípulos estava embasada nas evidências. Como assim? Eles viram os milagres, eles viram Jesus curando, eles viram Jesus multiplicando pães e peixes, sobrando 12 cestos, um cesto para cada discípulo. Eles viram Jesus andando sobre as águas, incluindo Pedro, que andou também sobre as águas. Eles viram os mortos sendo ressuscitados. Eles ouviram as pregações que eram legitimadas através dos milagres. A fé deles tinha um fundamento, e o fundamento era as evidências, e evidências fala de razão. Então a fé deles estava apenas no campo racional. Eles não tinham ainda a fé que precisavam ter para serem os missionários pós-ressurreição. Mas eu vou explicar para você por quê. A fé intelectual, então, ela se pauta nisso, nas evidências. Mas ouça essa outra história, amados. Está em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito a autoridades, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Olha aqui, amado, um flash de uma fé sobrenatural. Mas em uma outra ocasião, um outro centurião chegou para Jesus e falou: olha, Senhor, meu filhinho está doente lá, venha logo antes que ele morra. E Jesus falou: se não vires sinais, não, de modo nenhum crereis. E Jesus teve que ir. Não teve que ir não, Jesus falou: vai, seu filho vive, né? Ele foi, filho está curado. Era uma fé, essa era uma fé intelectual.
que Jesus até reprovou, falou: se vocês não virem milagres, de modo nenhum crereis. Esse último que eu li agora, Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. A gente já vê aqui um respingo de fé sobrenatural. Jesus, amado, ele se admirou da fé daquele centurião, porque não precisou ver para crer, ele creu e viu. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Quando Jesus chegou lá no sepulcro de Lázaro, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto e sepultado. Os discípulos tinham já visto Jesus ressuscitar outras pessoas, mas aquele era um caso incomum. Já fazia 4 dias. Acho que nem os discípulos estavam crendo que Jesus ia fazer alguma coisa ali. Já cheira mal. E quando Jesus pede para retirarem a pedra, eu fico imaginando todo mundo tampando o nariz, para não sentir o cheiro da morte. Só que quando tiraram a pedra, amado, não tinha cheiro da morte, porque tinha vida lá dentro daquele sepulcro, sabe? E aí, muitos, diz a palavra, não creram, foram lá correndo contar para os sacerdotes, para as autoridades, o que tinha acontecido. E sabe o que eles tramaram? Ao invés de crerem em Jesus, ao invés de reconhecer o senhorio de Jesus, nós precisamos calar esse homem, precisamos matá-lo. Mesmo sabendo que um morto, depois de 4 dias, ressuscitou, eles não creram. E muitos, diz a palavra, naquele dia creram nele, mas ainda essa era uma fé intelectual. Multidões creram nos milagres de Jesus. Vamos falar agora da fé sobrenatural, que foi aquela fé que o centurião, esse último, tinha, né? Que falou para Jesus: Jesus, não precisa ir na minha casa não, só manda com a palavra, eu vou crer. Essa é a fé sobrenatural. E nós vamos agora ampliar esse entendimento. O que é fé sobrenatural? A fé sobrenatural, ela só acontece pela ação do Espírito Santo, o qual os discípulos nem ninguém ainda possuía, nem no Antigo Testamento e nem na ocasião em que Jesus ainda estava vivo com eles. Bom, quando Pedro disse que daria a vida por Jesus, como eu falei, né, ele não mentiu. Ele só não sabia que ia precisar de mais do que uma fé intelectual para morrer por Jesus. Você vê que a fé de Pedro o levou até o momento em que Jesus foi traído. Daquele momento em diante, ele parou de seguir de Jesus, ele começou a seguir de longe, aquele que diz: Senhor, por ti darei a minha própria vida. E Jesus falou: o galo jamais vai cantar se você não me negar 3 vezes. E ele ainda questionou, mas Jesus sabia, Jesus não reprovou por isso. Ele só quis mostrar para Pedro, amados, que Pedro não estava preparado para cumprir o que havia prometido, embora ele pensasse que ia cumprir. Quando ele viu que Jesus foi entregue aos soldados romanos, quando ele viu que Jesus estava sendo já cuspido, vituperado, acusado, ele recuou. E nas oportunidades que Pedro tinha de honrar a promessa que ele fez, o que ele fez? Negou. Mas foi só Pedro? Não, cadê os outros discípulos? Mas eu não os culpo não, amados, porque se eu e você estivéssemos lá também, nós também íamos negá-lo. O fato, querido, é que todos os discípulos e as multidões tinham uma expectativa a respeito de Jesus como o Messias, o libertador, o Filho de Deus. Fato que era confirmado pelos milagres que ele realizou. E todos eles, movidos por essa expectativa, eles aclamaram Jesus como Rei de Israel ali na entrada para Jerusalém. Bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Toda aquela multidão que foi curada, aquela multidão que foi alimentada, aquela multidão que assistiu a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da viúva de Naim, toda aquela multidão que ouviu o sermão da montanha, logo no início do ministério de Jesus, estava ali, amados. Só que tem uma coisa: quando Jesus estava sendo acusado, quando Jesus estava sendo difamado ali, nenhuma alma viva se levantou para se posicionar. Pastor Orlando, nenhum discípulo,
nenhum daqueles que foram alimentados, nenhum daqueles que foram curados, e nem Lázaro estava lá. Pelo menos a Bíblia não fala. Mas sabe por quê, amados? Eu também não os culpo não, mas eu só estou mostrando isso para você, que até esse momento, a fé que todas aquelas pessoas tinham, era uma fé intelectual, era uma fé racional, era uma fé baseada em evidências comprovadas pelos seus próprios olhos, pelos seus próprios sentidos. Continuando. Eles tinham uma fé funcional que só funcionava no âmbito das suas expectativas. E essa fé os levou a terem expectativas sobre Jesus que não correspondia ao propósito que Jesus tinha para eles. Sabe, amados, é importante a gente conhecer muito bem as Escrituras para a gente entender o coração de Deus. Não é conhecer um versículo ou outro, um texto ou outro, um versículo que combina com as suas ideias, não é conhecer tudo que as Escrituras dizem. Porque aí você vai estar mais alinhado com o coração de Deus e você vai entender. E quem sabe, a sua fé, ela vai sair do patamar da fé natural, da fé intelectual, da fé funcional, para uma fé sobrenatural. Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6, olha só o que diz. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Aqui no livro de Isaías fala de um mistério, amado, que nós muitas vezes custamos a entender. O cumprimento de uma profecia. Jesus, ele ainda não tinha morrido, por isso os discípulos não podiam ter a fé necessária para levá-los até onde eles deveriam ir, até onde era propósito de Deus que eles fossem. A fé dos discípulos só ia até os limiares ali do Calvário. Dali para lá era Jesus e Satanás. Era uma luta, amado, que só Jesus poderia vencer. Era uma luta que Jesus teria que vencer sozinho, porque nenhum ser humano na face da terra, nem Sansão, nem Davi, nem nenhum dos heróis da fé poderiam enfrentar aquele momento, porque aquele momento foi designado por Deus para vencer o mundo. E aí um dia Jesus disse para os discípulos o seguinte, João 16:33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso ele falou antes de morrer, mas ele já sabia que estava na agenda do propósito de Deus para ele, a morte dele. E quando ele morreu, ele foi para a cruz sozinho. Nenhum discípulo para ajudá-lo a carregar a cruz. Inclusive, sabe quem foi que ajudou Jesus a carregar a cruz? Um sirineu, ou seja, um estrangeiro, que tinha aparecido lá por acaso. Está acontecendo um negócio aí, deixa eu ver o que é. Aí um centurião romano falou, vem cá você, ajuda ele a carregar a cruz. Ele falou, como é que é? Eu não estou sabendo de nada. Ele ajudou Jesus, mas não tinha um discípulo ali, amado, não tinha ninguém ajudando a Jesus a carregar a cruz. Foi um estranho que o ajudou. Mas Jesus precisava enfrentar tudo aquilo sozinho. E quando Jesus estava na cruz, suportando toda aquela dor por mim e por você, tinha um ladrão à sua direita e à sua esquerda. Queridos, olha só que coisa fantástica. Quando a gente vê que nenhum daqueles que foram curados, nenhum daqueles que foram libertos, nenhum daqueles que seguiram a Jesus, se posicionaram em relação a Ele, positivamente a respeito de Jesus, mas tinha alguém, tinha um ladrão, tinha um bandido do lado dele, que dizia, para o outro, né, que estava blasfemando, se fosse paulista seria assim, você não tem vergonha nessa tua cara não? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem, ele não fez mal nenhum.
Ele está aqui injustamente. Foi o único, amados, em toda aquela multidão. E também foi o único para o qual Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amado, aquele ladrão da cruz se converteu nos últimos minutos da sua vida, mas ele ainda assim teve uma fé que a gente poderia chamar de fé sobrenatural, porque ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Esse sim, a gente pode dizer o seguinte: fulano de tal morreu com Jesus. O apóstolo Paulo, ele acrescenta isso em 1 Coríntios, um texto que eu amo meditar nele, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 58, e diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, olha que palavra: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Hoje nós podemos, amado, desfrutar dessa fé sobrenatural, mas é claro que há um preço de renúncia e uma decisão envolvida nisso, uma decisão a tomar. Mas, ó amado, entenda que a fé, olha, a fé intelectual te leva à vitória sobre as agruras da vida, mas a fé sobrenatural te leva à vitória sobre a realidade da morte. Mas eu vou te contar uma coisa interessante. Lembra de Pedro, que negou Jesus, que estava com medo de morrer? Quantos sabem como foi que ele morreu? Pedro, condenado à morte por pregar o evangelho, ia ser crucificado como Jesus foi. Mas aí Pedro falou: não, assim não, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro, então, amado, teve uma fé sobrenatural nesse momento. Depois da conversão, depois da morte de Jesus, foi possível todos os discípulos, com exceção de Judas, né? Mas os outros todos morreram em defesa da fé. Não morreram ricos, não morreram, não tiveram um enterro digno, eles morreram como inimigos do Estado. Mas sabe, amados, o cristianismo, nessa primeira geração, alcançou o mundo conhecido da época, porque pessoas decidiram ter uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. E quem sabe, amado, não está chegando o momento de nós brasileiros, nós desta geração, nos amarmos com esse tipo de fé, uma fé, querido, que não vai negar o senhorio de Jesus, uma fé que mesmo debaixo de tortura, debaixo de seja lá o que for, você não nega, porque essa fé te leva a chegar mais longe do que você jamais imaginou, do que você achava que podia chegar, porque não é você, é Ele em você. É a plenitude de Deus em você. Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Quando o Espírito Santo nos vivifica, Ele mesmo gera em nós essa fé sobrenatural, a fé que nos faz caminhar a segunda milha, a fé que nos leva a perdoar sempre, a fé que nos transforma em novas criaturas, a fé que nos leva ao Calvário, ao nosso próprio Calvário. Porque o Calvário de Jesus talvez seja até fácil, né? Mas ao nosso próprio Calvário. Concluindo, até onde tua fé pode te levar? Até a primeira decepção? Até a primeira tempestade? Ou até a conquista de algum bem na terra? Tem gente que tem fé para conseguir uma casa, um carro, para prosperar, e depois que prospera, a fé dele acaba, né? Não sei se você conhece gente assim. Eu conheci pessoas firmes na fé, mas depois que melhorou de vida, se desviou do caminho, né? Até onde tua fé pode te levar? Sua fé tem que te levar até o final da batalha. Sua fé tem que resistir aos embates da vida. E somente uma fé sobrenatural pode te levar até lá. Do contrário, você vai desistir no meio do caminho. Você vai desistir no meio da prova. Quantas pessoas já desistiram? Quantas pessoas se desapontaram com Deus? Quantas pessoas que tiveram uma fé funcional, uma fé intelectual, que não estava alinhada com o propósito de Deus para a vida dela e se decepcionou com Deus? A semelhança daquela grande multidão que o aplaudiu como o bendito que veio em nome do Senhor, né? Interessante, amado, que mesmo sabendo que Jesus, sabendo que os seus discípulos iam abandoná-los, ele entrou numa aliança com eles, uma aliança que envolveu a própria vida. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia de tudo. Ele sabia que precisava morrer. E aí ele entrou nessa aliança com aqueles discípulos. E ele mandou que essa aliança fosse celebrada por todos aqueles que viriam a crer por intermédio da palavra, nos séculos vindouros e nos séculos seguintes, até chegar no século 21, onde nós estamos aqui cultuando esse mesmo Jesus, que há mais de 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário por nós. E hoje é um dia de nós comemorarmos a morte dele e celebrarmos a sua ressurreição. Fecha os teus olhos, querido. Fecha os teus olhos, todo mundo de olho fechado agora. Deixa o Espírito Santo agora se mover. Deixa o lugar. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, Senhor, porque temos visto que a nossa fé é tão pequena, Pai. A nossa fé é tão diminuta, Senhor, que nós nos envergonhamos, ó Pai, quando estamos diante de um problema e nos desesperamos, e depois nós vemos que o Senhor entra com a sua providência, entra com a resposta, mesmo na nossa incredulidade. E aí então nós nos envergonhamos, porque a nossa fé muitas vezes tem falhado. A nossa fé muitas vezes tem nos traído, porque é uma fé baseada na racionalidade, na razão. Mas nós queremos, ó Deus amado, subir o nível dessa fé. Queremos ter essa fé sobrenatural, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus te ama. Vá. Deus te ama. Mas no mundo terás aflições. Sim. No mundo terás aflições, dores, sofrimento. No mundo terás aflições, frustrações, decepções, desemprego, morte, câncer, cegueira, depressão. No mundo terás diabetes, dívidas, erro, ausência, divórcio, falência. No mundo terás pandemia, ansiedade, crises, problemas,
Porque os velozes nem sempre vencem a corrida. E os valentes nem sempre triunfam na guerra. A riqueza nem sempre é dos prudentes e a honra nem sempre é dos inteligentes. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. E no silêncio, na solidão, você desconfia. Aí você duvida. Porque Deus te ama, mas não prometeu te privar de tudo isso. Porque nem o seu próprio filho poupou. E Jesus sabe o que é padecer aflição. No Getsemane, Jesus orou em grande agonia. E nem por uma hora os seus discípulos puderam lhe fazer companhia. Na flagelação, a sua pele foi dilacerada, e com uma coroa de espinhos a sua cabeça foi coroada. Sobre as suas vestes lançaram sorte. Jesus carregou em seus ombros o instrumento da sua própria morte. Seu corpo em chagas foi moído como vaso nas mãos do oleiro. E assim Jesus foi erguido, pregado, crucificado no vil madeiro. O ar entrava em seu pulmão, mas não saía. Jesus estava sendo envolvido pela iminente asfixia. Ele enfrentou as dores, o martírio, a humilhação, o pecado da humanidade, todos os seus desgastes. E como filho ele clamou: meu Deus, por que me desamparastes? E morrendo assim de maneira atroz, Jesus entregou ao Pai o seu Espírito, cumprindo a sua obra de morrer por todos nós. Só um grande amor é capaz de uma grande entrega. Ei, você não está sozinho. Você não passa por nada sozinho. Deus não prometeu a ausência do sofrimento, mas Ele prometeu a sua própria presença todos os dias. Olhe para a cruz e veja Jesus morrendo por você. Olhe de novo e a cruz está vazia. Aleluia. Olhe para o sepulcro e veja o corpo de Jesus ali. Olhe de novo e o túmulo está vazio porque Ele ressuscitou. Aleluia! Oh, aleluia! Olhe para o céu e veja Jesus assentado à direita de Deus. Olhe de novo e em breve Ele não estará mais lá, pois descerá para buscar você. Filho amado, igreja amada, foi, é e será sempre por você, para que você tenha vida, qualidade de vida e vida em abundância. Tudo isso porque Deus te ama e você pode confiar no amor que Deus tem por você.